Sejam bem-vindos a mais uma edição do VIP Finanças, o podcast que fala de dinheiro de forma simples e prática. Silvia Alfredo é meu nome, apresentadora do VIP Finanças. E hoje teremos um tema. Janeiro não é um mês de falta de dinheiro, é um mês de falta de estratégia. Teremos a nossa conversa com o Dr. Mário Bragança, ele que é economista mentor. Também teremos a rubrica Mostra a Tua Marca, com a pastora Maria do Carmo. E não podemos esquecer da mais uma edição, ou melhor dizer, mais uma sessão com o tio João da Quichiquila. Mas para isso você precisa estar ligado ao nosso canal. E já temos o Dr. Mário Bragança. Boa noite, doutor. Boa noite, Silvia. Doutor, como está? Eu estou bem e realmente também muito satisfeito com os resultados da primeira edição. E estamos prontos para partilharmos com os nossos seguidores e amigos a essência das finanças. Doutor, disposição da terça-feira. Bom, é sempre, e véspera de Natal, realmente muito boa. Estamos muito motivados. Doutor, nosso tema de hoje é: janeiro é um mês de falta de dinheiro, é um mês de falta de estratégia. Como transformar o mês de janeiro num ponto de partida para uma nova mentalidade financeira e não num mês de desespero? Muito bem. Realmente, para muitos, o mês de janeiro é dos meses mais exigentes do ano. Tem muitos adjetivos o mês de janeiro. Mês mais longo, mais complexo. E como é que nós podemos transformar esse mês de janeiro, né, num mês mais suave? Em primeiro lugar, é preciso entender duas dimensões. Primeiro, o mês de janeiro é um mês que vem logo a seguir ao dezembro, que é, por natureza, o mês com maior volume de despesas. Temos que entender isso, gasta-se muito. Então, sempre que há um movimento de gastos elevados num determinado período, a tendência do período seguinte, digamos, as pessoas tendem a ressentir. Essa é a tendência. E também é importante entendermos que o mês de janeiro realmente tem o ciclo financeiro mais longo do ano. Por isso é que muitas pessoas dizem que janeiro é o mês mais longo. E tem razão as pessoas que Também dizem que é o mês da fome. Exatamente, porque para muitos é da fome porque há escassez. Sim, em termos de liquidez. Mas é importante que se acautele estes dois detalhes. Para quê? Para termos melhores resultados. Então, na prática, como é que nós podemos melhorar a situação de janeiro? Bom, em primeiro lugar, criar provisões no mês de dezembro. A conversa está muito boa. Até eu estou bebendo água. Pronto, mas voltando, né? Brincadeira à parte. Estávamos a dizer que é necessário acautelar essa situação. Ou seja, por um lado, o mês de janeiro precede, né, segue um mês de muitas despesas, um volume de despesas alto. Depois, ele é um mês de um ciclo financeiro muito grande, ou seja, é o mais longo. Varia entre 40 a 45 dias. Ou seja, entre a entrada de dezembro até a entrada de final de janeiro, em média são 40 a 45 dias. Logo, é muito tempo. Daí a perspectiva que se fala das dificuldades no mês de janeiro, né? Que é um mês difícil, alguns meses de fome, outros de apertos, enfim. Então, como é que nós podemos melhorar isso na prática? Criando provisões, ou pelo menos uma provisão. Isso já no mês de dezembro, tem que ser feito agora, em dezembro, uma provisão para preparar esse período mais longo, esse ciclo mais longo do mês de janeiro. É inevitável, essa é a primeira grande garantia para as pessoas, digamos, passarem da melhor maneira o mês de janeiro. Até porque o janeiro também representa o início do novo ciclo, do novo ano. E quem quer, digamos, passar bem um ano, convém começar bem o ano. É aquilo que se diz, geralmente os bons processos são aqueles que têm bons inícios. Então, é fundamental que se cuide do mês de janeiro.
E agora, algumas pessoas podem até dizer, não, eu realmente presto atenção no mês de janeiro. Só que o nível de atenção que se dá no dezembro é de longe superior a essa atenção de janeiro. Logo, o dezembro tende a abafar essa perspectiva de janeiro. Mas ainda assim, as pessoas têm que ter alguma disciplina, algum rigor e organizar efetivamente isso já a partir do mês de dezembro, o mês de janeiro. Por conta dos vários pressupostos que nós já acabamos aqui de falar, né? Por ser o início e também por ser o mais longo, então ele demanda também mais cuidado, mais atenção. Ou seja, a atenção maior não pode ser só para o mês de dezembro, né? Que é de festas, celebrações, mas temos que ver que o janeiro também é um mês muito especial. E, Silva, se me permite, eu diria que o mês de janeiro também é um mês de muitas oportunidades para aqueles que o preparam bem. É um mês que muitos produtos têm uma redução de preços. É um mês que a qualidade de certos serviços sobe, melhora, porque em dezembro já há um excedente, excesso na procura, então por vezes a qualidade de alguns serviços baixa em dezembro, isso é verdade, por causa do volume, a intensidade, mas em janeiro, como é mais calmo, a qualidade de muitos serviços é melhor. E é aí onde muitas pessoas podem e devem aproveitar. Inclusive até isso que nós falamos há pouco, a redução de preços de alguns itens. Consegue-se negociar melhor no mês de janeiro. Há preços que a gente consegue no mês de janeiro que é quase impensável nos outros meses do ano. Porque é um período, para a maioria, de escassez, mas quem realmente está preparado acaba por tirar proveito das condicionantes do próprio mês de janeiro. Então, realmente, essa temática que está-se a abordar hoje é extremamente pertinente. Faz todo sentido agora, nesse mês de dezembro, as pessoas terem isso em atenção para que realmente o janeiro ou o próximo ano seja bem melhor do que a expectativa inicial. Doutor, por que razão tantas pessoas chegam em janeiro com o bolso vazio? É só culpa do Natal ou falta mesmo de estratégia financeira? Muito bem. Bom, aqui o principal culpado não é o Natal, nem a festa de Réveillon ou as celebrações. Aqui a maior responsabilidade é essa premência mesmo para se fazer a planificação. É verdade, o mês de janeiro tem que ser preparado, o próximo ano tem que ser preparado. E começa a ser preparado quando? Novembro, outubro, novembro, dezembro, são os meses para nós prepararmos o ano seguinte. Então, dizer que a culpa é do Natal é apenas uma desculpa, né? Porque nós temos que ver que a vida continua. Por que as pessoas chegam nesse cenário de muita restrição de liquidez, bolso vazio em janeiro? Porque acabam por exceder nas despesas no mês de dezembro. Há uma euforia. A euforia, por vezes, é tão elevada que há muitas pessoas que esquecem que ainda haverá um próximo mês, haverá ainda outros dias. Há uma forte concentração das energias, do tempo, do dinheiro nas festividades do mês de dezembro. É uma coisa muito interessante de se analisar, mas isso é verdade. Literalmente, algumas pessoas esquecem-se mesmo. Alguns só se recordam no dia 1 de janeiro, depois de despertar. Outros ainda durante a festa de Réveillon, também às vezes acontece mesmo. Durante a festa é que ele começa a dizer, olha, o subconsciente diz, olha, as contas estão a vir aí do mês de janeiro, então mas até tem uma forma de festejar dicotômica, ou seja, ele está na euforia, né, das festividades, mas também sente que nos próximos dias vão ter novos desafios e ele não preparou essa fase. Então, é claro, aqui o mais importante é a pessoa se preparar antes. E temos que ter atenção, Silvia, que o mais importante não é a quantia que a pessoa despende, porque há a tendência das pessoas pensarem que quanto mais eu gastar, vou celebrar melhor. Essa ideia é errônea, mas isso nem sempre é verdade. É claro que o dinheiro nos dá mais oportunidades, isso não há dúvida, mas não é garantia de uma melhor celebração, ou vai usufruir melhor. Então nós estamos a fazer referência a isso, para dizer que por vezes
mesmo em situações aparentemente simples, nós podemos celebrar bem e ter níveis de felicidade muito elevados. É muito importante que as pessoas tenham essa atenção para evitar esse risco, né, de chegar logo a meio ou mesmo no início de janeiro e não ter valores disponíveis. Então é importante realçar que não precisas ir na festa mais onerosa da cidade para realmente sempre ter um bom Réveillon. É verdade. Há ambientes que até são muito econômicos, mas são muito prazerosos, muito bons mesmo. É tudo uma questão só de racionalização e bom senso e cuidarmos muito também da autoestima. A forma como nós aplicamos o nosso dinheiro tem muito a ver com a nossa autoestima. Então, quem cuida da autoestima, a tendência também é de aplicar melhor os seus rendimentos e sofre menos no mês de janeiro. Doutor, já voltamos com a nossa conversa. Agora é momento da dica do dia. Estamos de volta com o Dr. Mário Bragança. Certo, está sendo uma conversa muito interessante hoje. O tema é extremamente pertinente, né? Intenso. Doutor, aqui mais uma pergunta. Existem algumas fórmulas simples que possamos aplicar já para evitar não cair no mesmo erro em 2016? Bom, realmente... Ou melhor dizer, em 2026. Sim. Realmente o desejo de muitas pessoas é que haja fórmulas mágicas para as finanças. Existem algumas técnicas, sim, que nos ajudam, realmente há técnicas que nos ajudam a cair em certos erros. E aqui nós já falamos de uma delas, que é criar provisão, uma poupança específica para o mês de janeiro. Nós na nossa última live, a Live para a Vida, falamos no detalhe essa técnica que a pessoa tem que canalizar, em média, entre 20% a 30% do seu rendimento, seu salário, enfim, seu prolabore, para o mês de janeiro. Por quê? Porque é uma métrica, é um valor mais ou menos, é uma estimativa que dá para cobrir os encargos restantes do mês de janeiro. Algumas pessoas, em teoria, podiam dizer, não, se a pessoa recebeu no final de dezembro, teria que ser já 50% para um mês e para outro. Não necessariamente. Por quê? Porque algumas despesas que a pessoa contrai em dezembro vai se refletir também em janeiro, ou pelo menos no início ou meados de janeiro. Principalmente bens alimentares, enfim, algumas encargos, por exemplo, com alimentação, energia, água. Aquilo que nós gastamos agora, mas vai ter utilização até o próximo mês. Então, não precisa ser uma provisão muito elevada. 20% a 30% em média serve perfeitamente para cobrir os encargos adicionais do mês de janeiro. Geralmente serve. Então, é necessário que se faça essa provisão. Essa é a primeira grande técnica. E ver que nós colocamos aqui um percentual, porque algumas pessoas, se não souberem esse percentual, podem exagerar ou até por defeito, né? De forma muito escassa, limitada, e não vai ter um grande impacto. Mas com esse percentual entre 20% a 30%, geralmente cobre. O janeiro já não vai ser de grande sofrimento. Já não, porque tem lá alguma coisa. Agora, uma outra grande técnica, uma grande ferramenta é o orçamento. As pessoas que fazem orçamento, por definição, mesmo que não façam usam o sistema automático da provisão, a tendência é de gerir melhor os rendimentos. Só o mero facto de fazer orçamento gera melhor. Há a tendência de evitar gastos supérfluos, excessos, e tendência também ter alguma coisa remanescente, ou pelo menos fazer compras que ajudam a cobrir grande parte das necessidades já do mês de janeiro. Ou seja, ele a partir de dezembro faz aquisições também já a pensar no mês de janeiro. Não só apenas em bens alimentares, mas em outros serviços. Falei aqui da água, da luz, enfim, o sistema de televisão, o sistema, os dados, enfim, a internet. Há pessoas que fazem isso, criam pacotes
Inclusive até as mensalidades ou propina dos filhos, ele faz a liquidação referente ao mês de janeiro também. Ele se prepara para isso, porque nem todo mundo tem essa cultura da provisão. Mas pelo menos da antecipação, eu conheço muito boa gente que gosta de fazer pagamentos antecipados. Ou seja, é uma forma dele se proteger dessa euforia dos gastos elevados no mês de dezembro. Então, esses dois exercícios são muito importantes nessa fase. Quem combina essas duas, se puder usar as duas, é fantástico. Ou seja, a pessoa não vai ter grandes problemas no mês de janeiro. Acredito que eu estou a dizer. Passa-se o janeiro de forma muito tranquila. E aproveita essas oportunidades que o mês de janeiro ele oferece. Realmente é um mês fantástico para quem se organiza, porque tem muitas oportunidades no mês de janeiro. Não parece, mas existe muitas oportunidades no mês de janeiro. Tal como disse na primeira parte, grandes aquisições fazem-se no mês de janeiro, porque é um momento de baixa. Quando há baixa, é um bom momento para se fazer compras. Aliás, mesmo nos negócios também é assim. O melhor momento de se comprar é quando há baixa. Quando os preços baixam, é um bom momento para adquirir. E a tendência de muitas pessoas fazerem o inverso, comprarem quando a maioria está a comprar, ou seja, é o efeito aqui da seguir a multidão, né? Então, se muitos estão a fazer, eu também devo fazer, eu vou fazer. Mas aqui, financeiramente falando, é o inverso. Geralmente as melhores oportunidades são quando a maioria não está a comprar, é um bom momento para comprar. E o inverso é verdadeiro, para vender também é a mesma coisa, ou seja, quando muita gente não está disposta a vender, ou seja, a escassez na venda, então é um bom momento para começar a vender. Doutor, temos muitos jovens empreendedores a nos ouvir. Que tipo de estratégia eles devem aplicar em dezembro e janeiro para manter os seus negócios sustentáveis? Muito bem. Bom, cada mês tem mais ou menos as estratégias diferentes. No mês de dezembro é um bom momento para conectar as suas vendas, os seus produtos, os seus serviços com o momento de festas. Quase tudo que você conecta com o Natal, a tendência é de vender mais. É isso, né, esse impacto psicoemocional na vida das pessoas, é verdade. Por essa razão é que há muitas lojas que hoje, até a partir do finais de outubro, já põem a decoração de Natal. Isso não é obra do acaso, não. É porque tem a tendência é quando nós conectamos o produto ou serviço ao Natal, as pessoas compram mais. Uma outra questão é se posicionar em locais onde geralmente já tem uma maior procura pelos bens. Há sempre alguns locais ou plataformas onde as pessoas frequentam com mais regularidade nesse mês de dezembro. Então é onde o empreendedor tem que se posicionar, ou seja, é uma questão de posicionamento. Realmente ajuda muito, ou seja, se realmente quer vender mais no mês de dezembro, tem que procurar se aproximar desses indicadores. Agora, em relação ao mês de janeiro, é importante priorizar ou focar-se em bens de primeira necessidade. Geralmente é o que vende mais em janeiro. Por quê? Porque bens da segunda linha dificilmente as pessoas compram, porque não é prioritário. Há escassez né? Ou seja, pode-se vender, mas não na mesma intensidade que nos outros meses. Mas, por exemplo, a questão alimentar são bens de primeira necessidade, né? Serviços ligados à comunicação, para a grande maioria ainda é primeira necessidade, transporte. Sim, mesmo em janeiro, vende-se com uma velocidade ainda aceitável também. Qual seria a estratégia? No mínimo, aquele mesmo quem ganhar pouco pode aplicar para começar o bem, ou melhor dizer, o ano financeiramente. Ou seja, mesmo para aquelas pessoas que ganham pouco, sim, qual seria a estratégia para começarem bem o ano? Sim. Bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que o dinheiro tem elasticidade. Em segundo lugar, nós temos que entender que todas as pessoas bem-sucedidas são pessoas que
vivem de acordo com a sua realidade. Você tem que saber realmente qual é a tua realidade e as oportunidades que você tem. De forma clara, sem muitos rodeios ou, digamos, pensamentos preconceituosos, porque as pessoas por vezes têm preconceito até de si mesmo, ele tem um potencial, mas não acredita que é possível, então fica na autolimita-se, né? As pessoas que ficam dentro da limitação e acomodam-se mesmo, acham até algum conforto nessa limitação, gostam, uns até sentem já até alguma satisfação nessa perspectiva de sofrimento, enfim, acomodam-se. Mas nós estamos aqui para dizer o seguinte, que o dinheiro tem elasticidade. E há sempre oportunidades, mesmo para aquelas pessoas que eventualmente acham que ganham pouco. O grande trunfo aqui é programação, é estudo, é analisar as oportunidades. Em tudo há sempre alguma oportunidade, até mesmo em coisas aparentemente banais. Então, o que é que a pessoa pode fazer aqui, quando ganha pouco? Ver oportunidades que estão ao seu alcance, para agregar mais valor, e usar, aqui a segunda grande métrica, aqui o segundo grande detalhe, qual é? Procurar fazer provisão ou poupança. Ou seja, um dos requisitos para as pessoas saírem de situações de restrição é fazer poupança. Naturalmente, algumas pessoas dizem, não, mas doutor Bragança, o senhor é muito otimista, as pessoas ganham tão pouco, como é que ainda vão poupar mais o cenário? Então vem aqui uma resposta que agora já se tornou, de certo modo, clássica, que é o seguinte: essa pessoa que está a dizer que ganha pouco, não conhece alguém que ganha menos que você? Geralmente a maior parte das pessoas diz, sim, eu conheço pessoas que até ganham metade do que eu ganho. Sim. E você acha que essas pessoas por ganharem menos não conseguem viver? Não, realmente, apesar disso, mas conseguem. Então pronto, quer dizer que a poupança não precisa ser metade do valor que você ganha. Você pode começar a fazer poupança com 5%, 3%. Se for para apanhar um embalo, recomendamos que seja 3%, 5%. E lá mais à frente depois vai chegar a 10%. E é possível isso. Por que nós dissemos que é possível? A resposta já foi dada há bocado. Se as pessoas reconhecem que há pessoas que ganham menos de metade e conseguem, então você com menos 5% ou menos 10%, uma fatia, você não vai conseguir? Vai. Agora, o grande detalhe que faz com que muitas pessoas criem objeção em relação à poupança, nesse cenário que falou aqui com restrição, qual é esse cenário? É de não entender bem o propósito, a importância da poupança. A poupança, sem um bom objetivo, é sofrimento. E para quem já ganha pouco, é pior ainda, quer dizer, é um sofrimento a dobrar. Então, a chave aqui é ter um bom objetivo para a poupança. Então, quando nós estamos aqui a falar, tem que se fazer poupança para quê? Só para ficar parado o dinheiro? Não, não é isso. É o sentido de criar provisão, acumular e posteriormente então criar um mecanismo para multiplicar esse dinheiro. A chave é essa. Um bom mecanismo para multiplicar esse dinheiro. Então, quais são esses mecanismos? Pode ser a abertura de um pequeno negócio, pode ser a compra de um terreno, e diga-se de passagem, nem todos os terrenos são caros, há zonas que o terreno é muito acessível. Pode ser para investir num treinamento ou numa qualificação, que isso depois vai lhe agregar mais valor, porque as pessoas com treinamento podem se habilitar a certas profissões, a certas atividades, e aí vai agregar valor. Pode ser também um investimento para haver uma deslocação geográfica, sim, porque as oportunidades dele não estão lá naquela zona onde ele vive, mas ele precisa mudar de província, mudar de cidade ou de município, enfim. Mas para tal ele tem que financiar essa deslocação. Estando lá, as oportunidades mudam, os cenários mudam. Então, estamos aqui a ver que afinal de contas a poupança é importante. Uma terceira via, né? Qual é? É o crédito, né? E solicitar crédito. Mas isso nem todas as pessoas têm essa possibilidade de ter o crédito.
Então, por essa razão é que o ponto-chave aqui continua a ser a poupança. Se a pessoa realmente tiver a poupança, consegue chegar lá. Agora, Silvia, eu acho que a grande pergunta aqui é o seguinte, mas como é que a pessoa pode poupar com esse sofrimento, a metodologia, né? Bom, como estamos em véspera de Natal, essa metodologia nós vamos oferecer aqui, é bônus mesmo de Natal. É algo que vale ouro, realmente, isso vamos falar aqui. Então, qual é o detalhe? É a pessoa ter paciência, sim, porque há mecanismos de poupança que demandam 6 meses, a casa tem 1 ano. Você já ganha pouco, mesmo assim tem que criar essa provisão. Mas vamos dar aqui um cenário mais curto, para as pessoas ganharem mais motivação e entenderem mais rápido o processo. Vamos supor que alguém que ganhe 50 mil kwanzas. Sim, para eventualmente essa pessoa ter chefe de família, tem família. E ele sente que é um valor muito baixo. E por ser mesmo muito baixo, ele quer melhorar a sua condição. Quer ter pelo menos na reta final de 2026, melhor, não é isso? Estou a falar chefe de família, pode ser uma senhora, enfim, um senhor que tem essa responsabilidade de gerir um lar, uma família. E tem 50 mil, mas na verdade ele tem essa dificuldade financeira. Na prática, como é que pode ser? Nós falamos aqui de 10% para começar, né? Entre 5% a 10%, pode se ajustar perfeitamente. Ele vai fazer poupança. Para quê? Para fazer um negócio. No caso específico aqui, o objetivo é um negócio. Né? Porque já vimos que há outros mecanismos para crescer. Pode ser uma profissão, pode ser uma deslocação geográfica, enfim, uma mudança geográfica. Mas nesse caso aqui é para um negócio. Então, as pessoas vão dizer, não, no primeiro mês você vai ter 5 mil, não, sim. Mas no segundo já vai ter 10 mil. No terceiro, 15 mil. No quarto, 20 mil. Depois de 6 meses tem 30 mil kwanzas. Com 30 mil não dá para começar um negócio? Dá, doutor. Pois, então estamos a ver aqui que é possível. As pessoas mesmo com baixos rendimentos, digamos, conseguirem financiar ou sair de uma situação de aperto financeiro. Aliás, esse é o caminho que, não só aqui em Angola, mas a nível mundial, muitas pessoas que estão numa situação financeira limitante acabaram por se superar e crescer. Esse é um dos melhores caminhos. Ou seja, cria provisão e depois investe. Começa em escalas mais pequenas. Nós aqui em Angola temos o padrão achar que o que é grande tem que começar grande. Nós temos que começar a melhorar esse paradigma. Realmente há coisas que começam grande, mas isso são coisas raras. São geralmente as multinacionais, grandes empresas, já têm um volume de capital, é claro, e experiência no mercado. Lançamento de certos projetos ou produtos não precisa numa escala pequena, porque eles dominam bem o mercado. Mas para o cidadão comum tem que seguir mesmo a lei da natureza. Doutor, e aquelas pessoas que já têm dinheiro, quais são as técnicas que eles têm que usar para conseguir gerir bem financeiramente? Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não conseguem gerir bem financeiramente. Ótimo. Acabam por gastar por coisas desnecessárias, ou mesmo investem em negócios, mas não conseguem ter um bom lucro. Exatamente. Realmente, essa pergunta já será um podcast. Realmente é muita coisa em um. E aqui há vários fatores. Em primeiro lugar, há muitas pessoas que não se comunicam bem com o dinheiro, têm problemas com o dinheiro, apesar de estarem na abundância, ou seja, estão na abundância, mas vivem na escassez. Não têm os retornos, como disse, desejado, ou até não aplicam tão bem o dinheiro. E aqui o primeiro passo é melhorar essa comunicação com o dinheiro. Esse é o primeiro detalhe. E agora a pergunta que se coloca, como é que pode se melhorar, né? Como é que se pode melhorar? Bom, um dos caminhos é pela mentoria. Uma boa mentoria financeira ajuda. Aliás, temos observado muitas pessoas a melhorarem a sua trajetória financeira por conta da mentoria. Outra via é por meio de bons livros, treinamentos, também ajuda. São mais longos, né? Mas também resultam. Então são essas coisas que as pessoas têm que investir para melhorar. Agora,
Em termos práticos, além dessa questão talvez algumas pessoas têm problemas na comunicação com os valores, também tem muito a ver com o meio envolvente ou as pessoas com quem essa pessoa interage. Os hábitos de consumo, a forma de se fazer negócio. Muitas pessoas acabam por seguir a onda dali do seu circuito, a onda de alguns parentes ou alguns colegas, enfim. E tem que rezar que esteja num bom quadrante. Se for num quadrante com muitas limitações, também acaba por cometer muitos erros. Ou seja, a pessoa pode até não ter muitos problemas em termos da comunicação com o dinheiro, mas a metodologia ou os passos que ele dá são contrários ao sucesso financeiro. Mesmo tendo abundância, isso é verdade. Esse também é um outro cenário e há também metodologias ou formas de superar isso, né? Que é muito importante essa questão, que há muitas pessoas que estão a desperdiçar muitos recursos. Têm valores altos, mas não conseguem produzir, fazer coisas boas. É verdade, têm muitas dificuldades. Não conseguem ter um efeito multiplicativo, ou seja, o seu crescimento do ponto de vista de liquidez de dinheiro não reflete o desenvolvimento da própria pessoa e da comunidade ou das pessoas próximas ao seu redor. Isso é algo que impacta a vida de milhares de pessoas no mundo. No caso concreto de Angola, o número também é muito grande. E isso cria muitos constrangimentos do ponto de vista psicológico e emocional. É uma dor silenciosa, mas que realmente impacta a vida de muitas pessoas. E é engraçado, essa questão, questões emocionais, nós estamos aqui a falar de finanças, mas ela depois pode se estender para áreas muito fortes da nossa vida, relacionamentos. A forma como nós nos comunicamos com o dinheiro pode afetar os relacionamentos, afetar a nossa autoestima. É verdade. O mero facto da pessoa não conseguir concretizar bem os seus objetivos financeiros pode ter problemas a nível financeiro, a nível psicoemocional. É verdade. Pode ter problemas do ponto de vista psicoemocional. Sim, o mero facto de muitas pessoas não concretizarem os seus objetivos financeiros acaba por ter um impacto do ponto de vista psicoemocional e os seus relacionamentos. Doutor, podemos assistir a rubrica Mostra a Tua Marca com a pastora Maria do Carmo? É sempre um prazer observar as grandes marcas. Vamos assistir. Sejam bem-vindos a mais uma rubrica Mostra a Tua Marca. Hoje estamos na unidade hoteleira. Vamos acompanhar a pastora Maria do Carmo, ela que vai celebrar mais um aniversário. Vem comigo. Oremos. Santo Deus, Altíssimo sobre todas as coisas, rendemos glórias, Pai Celestial, nos chamares das trevas para as tuas maravilhosas e grandiosas, imensuráveis bondades que refletem-se, Senhor, na luz. Continue fazendo morada aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Kami minikina mo di sinadangana. Basta kinilang mo di sinadangana. Agora chegou o momento de ouvir o testemunho e também mensagens de carinho para a pastora Maria do Carmo. Vamos ouvir? Boa noite, senhora Bilde. Muito boa noite, menina. Será que a senhora Bilde pode deixar uma mensagem de carinho para a pastora Maria do Carmo? A mensagem de carinho que eu deixo para a pastora Maria do Carmo. Querida pastora, tu és uma mulher muito dedicada à palavra de Deus. E por ti, eu também dedico muito à palavra de Deus. Contigo aprendi muitas coisas que não fazia na minha vida. Boa noite, senhora Anabela. Como está, querida? Estou bem, a senhora Anabela. Ótimo. Será que a senhora Anabela pode deixar uma mensagem de carinho para a pastora Maria do Carmo?
E que conselho a senhora pode deixar para ela? Ou melhor, que mensagem de carinho a senhora pode deixar para ela? Minha mãezinha, Mãe Maria, que Deus te abençoe muito, continue a ser essa mulher única, amiga, bondosa, sempre presente na vida das pessoas, a quem eu admiro a tua garra, a tua energia. Eu, às vezes gosto, sabes, digo, não, Mãe Maria é muito altiva. Então continua essa mulher maravilhosa, nós te amamos, eu te amo, e és muito importante para mim. Muito bem. Seu Miguel, será que o senhor Miguel pode falar um pouquinho sobre o perfil da pastora Maria do Carmo? Falar da pastora Maria do Carmo é uma mulher verdadeiramente íntegra, uma serva de Deus, uma mulher sem medo de errar. Eu posso aqui dizer uma mulher iluminada, uma mulher pronta para servir a Deus e que tem feito no seu ofício. Então, neste dia como hoje, eu desejo um feliz aniversário, um feliz Natal, um ano próspero que ela merece. Amém. Que 2026 seja um ano de muita conquista e sucesso. Obrigada. Boa noite, pastora Maria do Carmo. Boa noite, irmã Silvia, como está? Tudo bem, a pastora? Também estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com a pastora. Olha, o prazer é todo nosso por receber uma oportunidade dessa, de fazer uma entrevista, não é? E poder falar para mais pessoas. Muito obrigada. De nada. Pastora, tenho aqui algumas perguntas. Quais são os 3 grandes virtudes da aniversariante? As 3 grandes virtudes, nossa, não sei se eu teria autoridade para falar disso, né? Mas, com a graça de Deus, eu quero agradecer a Deus por permitir, não é, que eu tenha prazer em estar em sua casa. Não sei se vocês podem considerar isso uma virtude. Nossa, já está difícil encontrar as 2. A outra virtude que talvez eu venha apontar aqui, eu gosto muito de estar em oração. Sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro me recolher para estar com Deus, porque aquilo alivia a minha alma e me dá direcionamento. Então, me considero também como uma mulher de oração e, graças a Deus, também as pessoas manifestam isso. Por isso, eu estou citando aqui o elemento da oração como sendo uma virtude que deve acompanhar também a mulher de Deus, ou uma mulher cristã. Agora, a última virtude, eu não sou assim. Pronto, a última virtude que eu posso apresentar. Ai, meu Deus. Calhar os outros podiam falar para mim, ou por mim, né? Porque ficava um pouquinho difícil. A outra virtude, talvez para amar muito as crianças. Sim, gostar dos pequeninos que são o reino de Deus, não é? Acredito que nem todo mundo tenha essa empatia, não é? De poder se aproximar daquelas que são mais sensíveis, que são nossas crianças, e procurar fazer delas sentirem-se especiais. E graças a Deus, quando vou para algum lugar, as crianças sentem-se atraídas e eu também sou atraída por elas. Então acredito que também seja uma virtude que venha a engrandecer Deus nas nossas vidas. Obrigada. E qual foi o maior obstáculo superado pela pastora? Ok, enquanto pastora, o maior obstáculo foi mesmo enfrentar o público, né, para poder transmitir a mensagem de Deus. Mas eu já tive, ao longo desses anos de pastorado, já encarei muitas situações muito difíceis. Passei também por situações de saúde muito delicadas, mas em tudo o Senhor nos fez vencedores. E por isso hoje estamos fazendo esse dia especial para também agradecer a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos e assistência dele pontual. Como nós dissemos, não é? Deus é socorro presente na angústia. Então quero agradecer a Deus que muitos obstáculos se sobrepõem ao nosso ministério, mas ainda assim o Senhor tem nos feito vencedores a todos eles. E fica sempre uma lição em cada obstáculo.
Quais têm sido os benefícios do seu ministério na vida das pessoas? Olha, essa é outra resposta que eu acho que as pessoas que podiam falar, né? Podiam responder. Mas as pessoas têm dito, né, que têm sido abençoadas pelo companheirismo ou a atenção que tenho prestado a elas. Então, só quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de ser uma manifestação de bem para as pessoas, embora procuramos ainda a perfeição, não é? Mas eu quero agradecer a Deus por me ajudar a acalentar corações e como orientação, né, precisamos apacentar o povo de Deus. Então é ali onde nós temos estado a nos regozijar, que pessoas vão manifestando que de alguma forma sentiram-se apacentadas pela serva de Deus. Mas ainda assim, por mais que apacentemos o povo e eles sintam-se bem assistidos numa ou noutra área, nós achamos-nos ainda servos inúteis. Não é? Precisamos sempre de continuar a fazer a obra até que Cristo venha ou até que eles nos chamem. E para fechar, pastora, será que a pastora pode deixar mensagem para todas as pessoas que amam a pastora? Muito obrigada. Eu quero deixar mensagem às pessoas que têm estado a mostrar muito amor por mim. Muito obrigada, continuem orando por mim. Eu agradeço profundamente que vocês não têm estado a concentrar-se só nos erros da pastora Maria do Carmo, mas procuram olhar para aquilo que realmente pode contribuir para a vossa fé. E vamos continuar a lutar, vamos continuar a persistir, vamos continuar a guardar a nossa fé, porque verdadeiramente Cristo voltará e quando Ele voltar nos dará recompensas para a vida eterna. Muita força, vamos continuar a lutar, porque a vitória em Cristo Jesus é uma certeza. Ele venceu o mundo. Não desistamos. E nessa fase final de ano, eu quero desejar um Feliz Natal com a presença daquele que nós consideramos como aniversariante do mês, aquele que veio mudar a história da humanidade, aquele que é esperança para todos nós, que nos dá sentido à vida, pois que ele mostrou que nem o HIV, nem a hepatite, doença nenhuma, nem hipertensão, nem as drogas, seja qual for o tráfico, nada se sobreporá àquilo que virá do reino de Deus. Ou seja, nada dessas questões, nada desses problemas vão nos impedir de alcançar o amor de Deus que está por vir. Que Deus abençoe, um feliz ano novo. E como disse o pastor lá dentro, né? Distantes de Deus, estamos trazendo problemas para nós. Mas perto de Deus nós temos a vitória. Que Deus continue abençoando vossas vidas. Amém. E agradecemos o nosso irmão Mário Bragança, que tem sido sempre um grande mentor nessa área da gestão financeira. E nós também temos sido abençoadas nas instruções que o nosso professor, Dr. Mário Bragança, tem partilhado conosco em relação à finança. Muito obrigada. Obrigada. Assim terminamos mais uma rubrica Mostra a Tua Marca com a pastora Maria do Carmo. Voltamos no próximo episódio. Tchau, beijinhos. Doutor, o que o doutor achou do perfil da pastora Maria do Carmo? Bom, acima de tudo, é uma mulher vencedora, ou seja, uma mulher com visão e que também tem fortes traços de liderança, sabe com clareza onde está e onde vai chegar, né? Então, e é uma fonte de inspiração para outras senhoras, outras meninas, né? Realmente é muito interessante ver esse tipo de situações, ou seja, o contexto em que ela se enquadra é um contexto sui generis. São poucas as mulheres que se destacam nessa questão da orientação, liderar o rebanho, né? Então, realmente é algo impactante e inspirador, né? Acredito que muitas pessoas vão se inspirar nessa situação, nessa história bonita e, mais uma vez, esse espaço mostra a tua marca. Ela realmente indica que há bons cenários
para Angola. Ou seja, Angola tem muita coisa boa que precisa ser valorizada e amplificada. Doutor, em poucas palavras, o que é mais importante, ganhar mais dinheiro ou saber usar melhor o que já tem? Boa questão. Bom, se me dissesse o que era, se tiver que escolher entre eu iria dizer escolho as duas, né? Mas pronto, ah, no cenário de importância, realmente é saber gerir. Saber gerir é mais importante do que o ganho em si. Por que é mais importante o saber gerir? Porque quando se gera, facilmente se multiplica. Mas a perspectiva do ganho nem sempre reflete crescimento. Existem pessoas que ganham muito, mas também gastam muito. Ou seja, nós vimos mesmo até no mundo dos negócios, há empresas que faturam muito, ou seja, recebem muito dinheiro, mas não têm lucro. Por quê? Porque têm despesas acima das suas entradas. Então, essa dimensão da gestão é fundamental. E, aliás, nós observamos isso não só nas pessoas, mas até nas sociedades. As sociedades que mais se destacam no mundo são aquelas que dominam melhor a gestão financeira, a gestão dos recursos. A gestão é fundamental, é a gestão que dá o andamento do desenvolvimento. E mais do que desenvolvimento também é que dá o sentido de autossuperação, autoafirmação das pessoas, de um povo. Então é muito importante que se invista ou que se domine as ferramentas de gestão. É fundamental. Então, o mais importante é, é melhorar o que já tem. Exatamente, é melhorar o que já tem, saber conservar, proteger o que já tem e, de forma gradual, vai amplificando, vai crescendo, vai multiplicando. É o mais importante, porque há pessoas que, da mesma forma que, tal como dissemos há pouco, entra, também na mesma proporção sai, logo não há crescimento. Pelo contrário, em alguns casos até há decréscimo, há regressão, há declínio, não é? Então, é interessante ver isso, quer dizer, mesmo pessoas recebendo, mas estão em declínio. Quantias elevadas, porque não tem um bom sistema de gestão. Doutor Mário Bragança, faz, faz análise pessoal para entrar em janeiro com o pé direito financeiramente. Análise pessoal para entrar com o pé direito. Sim, em janeiro financeiramente. Bom, o grande detalhe para todas as pessoas, isso aplica-se para todos, querem entrar melhor no mês de janeiro, é criar provisão. Aliás, essa é a metodologia, a recomendação. E é interessante que as pessoas que geralmente fazem isso, por vezes são apelidadas de não aproveitar bem o dezembro, ou então são limitadas. Não. Na verdade, é preparação para o próximo ano, é preparação para o mês de janeiro. Porque o mês de janeiro tem muita coisa boa, é verdade. Há atividades que as pessoas fazem no mês de dezembro, podem fazer em janeiro. E, tal como dissemos anteriormente, com melhor qualidade. Doutor, será que sentar com o pé, com o pé esquerdo traz mão sorte? Mas são aspectos supersticiosos, é apenas superstição e isso não tem nada a ver, não há nenhuma conexão. É claro que o sistema de crenças é muito importante na vida das pessoas. Para aquelas pessoas que acreditam veementemente nisso, uns começam a ter problemas porque acreditam naquilo, não é? Mas na prática não há uma forte conexão, é uma questão essencialmente de crença mesmo. Porque há pessoas que uns passam dormindo, outros, o importante é a preparação. Eu conheço pessoas que fazem a transição a dormir, mas são muito produtivos durante o ano. Enfim, e há pessoas que têm essas superstições, mas a vida não cresce assim tanto. Então, o mais importante é preparar-se bem. Preparar-se, ter otimismo. Né? Ao longo dessa sessão de hoje, nós demos algumas chaves que a pessoa deve cumprir. Se cumprir, naturalmente vai ter sucesso financeiramente. E aqui um detalhe, Silva, se me permite. É importante a pessoa ter paciência. Nas finanças é preciso ter paciência e desenvolver a autoestima. Não se preocupar muito com o que os outros vão falar de mim. Tem que ter paciência, porque há coisas que o resultado não é imediato, não vai ser em um dia.
Mas é preciso mais alguma preparação, algum tempo para perseverar e obter os resultados. É preciso ter consistência. E muitas pessoas, por vezes, não crescem financeiramente porque ou são impacientes ou então não querem passar por esse processo, né, da transição, né? Não querem sofrer, vamos assim dizer. Porque, por vezes, o desenvolvimento também demanda, digamos, alguma dedicação. O doutor ainda não falou como é que faz para entrar financeiramente com o pé direito. O segredo é a provisão. Sempre tem que ter provisão. Por isso é que eu falei que algumas pessoas acham que não está-se a aproveitar bem. Não, está-se a pensar já no próximo ano. O grande detalhe é esse. Tem que ter sempre provisão e sempre o cenário de multiplicação, crescimento. Tem que investir sempre em si, na educação. Tem que continuar sempre a investir. Mesmo as pessoas, quando chegam na velhice, continuam a investir na formação. Investir em alguns recursos práticos que podem agregar mais valor lá à frente. Por exemplo, aquisição de terrenos, construção, enfim, é sempre importante. Ainda que seja numa dimensão não muito grande, mas faça sempre isso. Tem essa rotina, ou até mesmo pequenos negócios, faça isso, tem essa rotina. É muito importante, porque as coisas grandes, as grandes oportunidades, por vezes surgem de pequenos gestos. Só vão te chamar para certos negócios ou projetos maiores se você já tiver um comércio. Se você não tiver, não vão te chamar, não vais ter essas oportunidades. Então é importante preparar-se para essas oportunidades. Faça investimentos em escalas pequenas, grandes, mas faça. Esse é o segredo para entrar mais ou menos bem no próximo ano. Doutor, já vamos voltar com a nossa conversa. Agora é momento de humor financeiro com o tio João da Xiquila. Meus sobrinhos, dezembro é um mês bonito. As luzes, as músicas, as festas. Todo mundo fica com cara de sucesso. O problema é que o sucesso às vezes é só decoração. Natal, mesa cheia, comida até para quem não vem. Ano novo, roupa nova, sapato novo, iPhone novo. Só o salário é que continua o mesmo. As prendas então... presentes para a família, para os amigos, para as pessoas que você nem gosta, mas você quer que saibam que você está bem. E o exibicionismo, as stories, as pictures, viagens, as garrafas e as mesas VIPs. Você assim não está a celebrar o fim de ano. Você está a fazer uma audição pública de prosperidade. O problema não é festejar. O problema é festejar sem limite. Porque quem vive em dezembro como rei, sem estratégia, acorda em janeiro como um cachico do banco. Janeiro não é castigo. Janeiro é o extrato bancário falando a verdade. Então, meus sobrinhos, celebrem. Podem celebrar, sim, senhora. Deem prendas. Aproveitem as festas. Mas lembrem-se, luxo que dura uma semana não pode criar sofrimento de um mês inteiro, porque felicidade sem planeamento vira um grande aperto com memória, porque senão depois não quero ouvir aquela conversa. Porque telefones bem bonitos, mas não pagam as contas. Voltamos. Doutor, que conselho deixa todas as pessoas que estão nos ouvir aí em casa ou nos assistir? Exatamente. Realmente as finanças não é algo tão complexo como pode parecer à primeira vista. Portanto, é entender como é que é esse mecanismo e depois não entrar em euforias, né? O mês de dezembro é um mês muito bonito, de celebrações, mas os pés sempre assentam no chão. Temos que ter sempre a autoestima em alta, passa aqui a redundância. Para quê? Para gerirmos melhor os nossos recursos. Quando nós não cuidamos da nossa autoestima, facilmente nos perdemos, principalmente do ponto de vista financeiro. Gastamos acima da nossa referência, enfim.
e acabamos por comprometer o nosso futuro. Endividamento, desgaste psicoemocional, enfim. Então, para que isso não aconteça, a chave está em assentar, fazer as coisas de acordo com a nossa realidade. E depois tudo começa a fluir bem, né? Só seguir a provisão, pedir orientação, então tudo depois lá à frente se ajusta. Doutor, considerações finais. Bom, acima de tudo, a mensagem que fica aqui é que quando nós organizamos as nossas finanças, acabamos por organizar também a nossa vida. Então, devemos prestar muita atenção nessa questão das finanças. Evitar viver naquela abordagem, deixa a vida me levar. Ou seja, a partir de agora você tem que começar a dizer, não, eu vou viver de acordo com a minha realidade e na perspectiva de crescimento e de superação. Essa é que é a chave para a realização pessoal. Obrigada, doutor. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam diretamente e obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Não se esqueçam de seguir as nossas páginas Insta, Facebook, GP Finanças e compartilhar com um amigo que precisa ouvir essas dicas. E como disse nosso doutor Elia, o importante não é ter, é ser. Voltamos com mais temas interessantes. Até lá. Tchau.